Olá, queridos, bem-vindos. Nós vamos falar sobre genética, continuação, capítulo 26, página 31, e o primeiro assunto é herança complementar. E aqui nós temos um breve conceito sobre herança complementar. Tipo de interação gênica. Por que é um tipo de interação gênica? Porque aqui nós temos 2 ou mais genes envolvidos nessa herança, onde uma característica é condicionada por mais de um par de alelos que se complementam. Reparem que aqui não existe a coisa da dominância, mas sim da complementação. Um exemplo que nós temos de herança complementar seria a forma com a qual a crista das galinhas se apresentam. Então, nós temos esses fenótipos, crista rosa, ervilha, noz e simples, que estão aqui, ó, rosa, ervilha, noz e simples, beleza? E os genótipos correspondentes que estão aqui para cada uma delas. Observe que, para que a galinha tenha a crista rosa, ela tem que ter pelo menos um Rzão e 2 Ezinhos. Reparem aqui. Para que ela tenha a crista ervilha, ela tem que ter pelo menos 2 Rzinhos e um Ezão. Então, beleza? Para que ela tenha a crista simples, obrigatoriamente ela será Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. E para que ela tenha a crista noz, ela tem que ter pelo menos um Rzão e um Ezão. Pode observar aqui nessas variações. Bom, vamos fazer um exercício? Bom, em galinhas, o tipo de crista é um caso de interação gênica em que temos, aí que nós temos os genótipos e os fenótipos. Então, aqui, para ter fenótipo tipo rosa, tem que ter pelo menos um Rzão e 2 Ezinhos. Não importa se aqui vai ser Rzão ou Rzinho. Para ter o fenótipo ervilha, ela tem que ter pelo menos 2 Rzinhos e um Ezão. Não importa se aqui vai ser Ezão ou Ezinho. Para ter o fenótipo tipo noz, ela tem que ter pelo menos um Rzão e um Ezão. Não importa se aqui vai ser Rzinho ou Rzão, e aqui vai ser Ezinho ou Ezão. Para ela ter a crista do tipo simples, tem que ter pelo menos 2 Rzinhos e 2 Ezinhos. Perdão. Vamos lá. Em 80 descendentes, qual será o esperado para o seguinte cruzamento? Aí você tem aqui, ó, que tipo de crista essa ave tem? Vamos lá ver. Ó, Rzão e 2 Ezinhos. Então, uma crista rosa cruzando com uma crista ervilha. Confere? Uma crista rosa cruzando com uma crista ervilha. Então, para você fazer esse cruzamento aqui, como são 2 genes envolvidos, o gene R e o gene E, primeiramente você vai ter que fazer a distributiva, lembra? Rzão, Rzão, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezinho e Rzinho, Ezinho. Aí você descobriu os gametas desse daqui. Só que você vai usar os repetidos? Não, você só vai usar os que não estão repetidos, né? Você vai usar um Rzão, Ezinho e um Rzinho, Ezinho. Aqui no outro. Distributiva também. Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. E você vai fazer com outro R, vai dar a mesma coisa. Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. Então, você não vai usar os gametas repetidos, né? Bom, então, para que mesmo que a gente faz a distributiva? Para descobrir como serão os gametas. Para descobrir qual é a carga genética, quais são os genótipos que constarão dentro desses gametas, do óvulo e do espermatozoide. Depois que você descobre como serão os gametas, você os coloca aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, Rzão, Ezinho e Rzinho, Ezinho. Aqui, Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho, que a gente já descobriu aqui. Então, ó, Rzão, Ezinho, Rzão, Ezinho, então dá no mesmo. Rzinho, Ezinho e Rzinho, Ezinho. Então, eles estão aqui. E esse daqui, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzinho, Ezinho. Depois Rzinho, Ezão de novo, repete, não usa. E Rzinho, Ezinho, repete, não usa. Beleza, vamos fazer o cruzamento. Então, dominante na frente do recessivo. Vamos lá. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Depois, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Depois, Rzinho aqui, ó, Rzão na frente, Ezinho, Ezinho. Depois, Rzinho e Rzinho, Ezinho e Ezinho. Beleza. Então, já identificamos que nós podemos ter filhotes. Crista simples, aqui, ó, crista ervilha, aqui, crista noz e crista rosa, não é isso? Tendo em vista que todos esses aqui representam 100% das possibilidades, não é isso que a gente aprendeu nesse quadrinho do Punnett? Então, nós entendemos que temos 80 descendentes dividido por 4. Então, 20 nascerão desse jeito, 20 desse jeito, 20 desse jeito, 20 desse jeito. Por quê? Porque 80 aqui corresponde a 100% da prole, 100% dos filhos. Então, eu vou ter 20 filhotes de crista tipo noz, 20 filhotes de crista tipo ervilha, 20 filhotes de crista tipo rosa e 20 filhotes de crista tipo simples. Proporção genotípica.
20 do tipo Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, 20 do tipo Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, 20 do tipo Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, 20 do tipo Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, como está aqui, beleza? Mais abaixo, 2. Um galo de crista noz. Como é que é o galo de crista noz? Ó, ele tem que ter pelo menos um Rzão e um Ezão, ó, tá aqui, ó, galo de crista noz, um Rzão e um Ezão. Cruzando com uma galinha de crista rosa. Como é que ela é a galinha de crista rosa? Ela tem que ter pelo menos um Rzão e 2 Ezinhos, tá? Ela aqui, ó, um Rzão e 2 Ezinhos. Produziu a seguinte geração. 3 dos 8 tipos de indivíduos tinha crista noz. 3 dos 8 tipos de indivíduos tinha crista rosa. 1 dos 8 tipos de indivíduos tinha crista ervilha. E 1 dos 8 tipos de indivíduos tinha crista simples. Opa! Olha só essa informação aqui, a última informação. Se eles tiveram filhotes do tipo simples, então esse filhote tem que ser obrigatoriamente assim, ó, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Nós sabemos que de cada par de gene, um alelo sempre vem da mãe e outro sempre vem do pai. Então, um Rzinho tem que ter vindo da mãe e outro Rzinho tem que ter vindo do pai. Um Ezinho tem que ter vindo da mãe e o outro deve ter vindo do pai. Então, com isso, você fecha o genótipo dos pais. O galo de crista noz tem que ser obrigatoriamente Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, porque senão ele não tem como ter um filho tipo simples. A galinha também tem que ser Rzão, Ezinho, e aqui já é padrão, Ezinho, Ezinho. Beleza? Então, aqui estão os genótipos dos pais. Agora, nós vamos falar sobre epistasia. O que seria a epistasia? Epistasia é quando você tem um gene inibindo a manifestação de um outro gene. O gene que inibe é chamado de epistático. O gene que é inibido é chamado de hipostático. E aqui nós temos um exemplo. Vamos imaginar 2 pares de cromossomos. Em um par de cromossomos, nós temos o gene A. E outro par de cromossomos, nós temos o gene B. Beleza? Agora vamos imaginar situações diferentes. Por exemplo, nós temos 2 tipos de epistasia. Nós temos a epistasia dominante e a epistasia recessiva. Quando a epistasia é dominante, o gene epistático, ou seja, aquele que inibe o outro, ele tem que ser homozigoto dominante ou ele pode ser heterozigoto. Beleza? Para ele conseguir inibir o gene hipostático. Então, se a epistasia é dominante, o gene tem que ser homozigoto dominante ou heterozigoto para que ele possa impedir que o outro gene, que é chamado de hipostático, se manifeste. Então, vamos supor o seguinte. A epistasia é dominante. Eu tenho lá o meu primeiro par de cromossomos, eu tenho o gene epistático Azão. No meu segundo par de cromossomos, eu tenho o gene Bzão. E eu já defino para você que aqui existe uma epistasia dominante e que o gene A é epistático em relação ao gene B. Então, se a epistasia é dominante e eu tenho uma homozigose de alelos dominantes, então esse gene vai impedir que a característica do gene B seja expressa. Beleza? Ah, professora, não, eu não tenho o gene Bzão, não. O meu gene não é assim. O meu gene para B não é Bzão. O meu gene para B é Bzinho. Ué, se a epistasia é dominante e eu sou Azão para o gene A, então a característica do gene B, mesmo ele estando em heterozigose, também não irá se manifestar. Beleza? Ah, não, professor, eu não sou Bzinho, não. Eu sou Bzinho. Mas se a epistasia ainda é dominante e você tem o gene epistático em homozigose dominante, então esse gene vai impedir que o gene Bzinho, a característica que ele determina, se manifeste. Ah, não, professor, o meu gene epistático não é Azão. A epistasia é dominante, mas o gene epistático não é Azão. A epistasia é dominante e o meu gene epistático é Azão. Epistático é aquele que inibe, lembrando. Então, beleza. Então, tá bom. Seu gene epistático é Azão. Ah, o meu gene B é Bzão. O meu gene B é o gene hipostático. Bom, se a epistasia é dominante, basta que você tenha um alelo dominante para que ela possa ser exercida. Então, mesmo você sendo Bzão, se a epistasia dominante existe na sua carga genética e você é heterozigoto, você ainda tem um alelo dominante. Então, basta ele para que o gene B não se manifeste. Ah, não, professor, eu não sou Bzão, não. Eu sou Bzinho. Mas se a epistasia é dominante e você tem um alelo dominante, basta ele para que o gene do B, que é o Bzão, aqui no caso, não se manifeste. E a mesma coisa para o gene Bzinho. Beleza? Então, entendemos com isso que para que a epistasia dominante
se manifeste, o gene dominante ele pode estar em homozigose ou pode estar em heterozigose. E não importa como o gene hipostático será, ele vai ser inibido. Agora, se eu tenho uma epistasia dominante e a minha carga genética para A é Azinho, então a epistasia não vai acontecer, beleza? Então, o gene Bzão vai se manifestar. Ah, não sou Bzão não, sou Bzão, vai se manifestar. Ah, não sou Bzão não, sou Bzinho, vai se manifestar também. Porque a epistasia é dominante, somente os alelos dominantes podem fazer com que ela aconteça. Então, se eu tenho genes recessivos, a epistasia dominante não vai acontecer. Epistasia recessiva. Aí aqui já é o contrário. Para que a epistasia seja exercida, o gene epistático, que é aquele que inibe, precisa estar em homozigose recessiva. Aí, por exemplo, aqui, na epistasia recessiva, o cara tem que ser Azinho para que ele consiga inibir o gene B. Independente do gene B ser Bzão, Bzinho ou Bzinho. Beleza? Ok. Então, vamos passar para um exercício. Vamos lá. Em uma determinada raça de cão, há 3 possibilidades de cores de pelo: preto, amarelo e marrom. Então, primeira coisa para fazer um exercício genético é o quê? Isolar os dados. Então, ó, nós temos pelo preto, amarelo e marrom. O alelo Mzão é responsável pela cor preta. Então, como é que pode ser um indivíduo preto? Ó, Mzão ou Mzinho. E o seu alelo recessivo pela cor marrom. Então, Mzinho, marrom. O gene Ezão não alélico de M condiciona o depósito de pigmento preto ou marrom no pelo. Então, ó, a gente não está trabalhando só com o gene M aqui, a gente está trabalhando com o gene M e com o gene E, onde o gene E dominante, ou seja, grafado com letra maiúscula, possibilita que o cachorro seja marrom ou preto, beleza? Ó, já o alelo recessivo Ezinho impede esse depósito. Opa, então aqui eu tenho uma epistasia recessiva. Não é isso? O meu gene epistático ele é recessivo. Então, se eu tenho uma epistasia recessiva, eu já sei que para que esse não permita que a cor marrom e preta venha a acontecer, ele tem que estar em homozigose. Não é isso? Para inibir o gene M. Bom, beleza. Então, ó, originando o pelo amarelo. Então, ó, o cachorro preto tem que ser Mzão ou Mzinho. O cachorro marrom Mzinho. Mas eles só podem ser pretos ou marrons se o gene for Ezão ou Ezinho. Então, o cachorro, para ser preto, ele pode ser Mzão, ou Mzão, Ezinho, ou então Mzinho, Ezão, ou Mzinho, Ezinho, para ele ser preto. Para ele ser marrom, Mzinho, Ezão, ou Mzinho, Ezinho. Por quê? Porque se eu for colocar um cachorro com o genótipo Mzão, Ezinho, o que vai acontecer? Ele impede o depósito de pigmentação. Porque aqui existe uma epistasia recessiva, onde o gene epistático E inibe o gene hipostático M. Beleza? Então, independente do cachorro ser preto desse jeito ou desse outro, ou o cachorro sendo marrom desse jeito aqui, se você colocar esses genes M junto com esse gene E aqui, homozigoto recessivo, esse gene E vai exercer uma epistasia recessiva. Ele é um gene epistático e não vai deixar a cor marrom ou a cor preta ser evidenciada no cão. Beleza? Ok. Bom, aqui no cruzamento entre 2 cães dessa raça, um de pelo preto heterozigoto. Então, como é que ele é? Pelo preto heterozigoto para os 2 pares de genes. Quais são os pares de genes? Gene M e gene E. Então, ele é heterozigoto para os 2. Então, ele é Mzinho, Ezinho. Confere isso? Confere. Porque se ele fosse Ezinho, ele não seria preto, ele seria amarelo, não é isso? E o outro marrom, então ele é Mzinho, e ele tem pelo menos um Ezão. Ele é descendente de mãe amarela. Opa, se a mãe dele era amarela, então a mãe dele era o quê? Ezinho. Então, obrigatoriamente, ele vai ser Ezinho. Ah, por que ele não vai ser Ezinho? Porque se ele for Ezinho, ele não vai ser marrom, ele vai ser amarelo. Mas como ele é marrom, quer dizer que ele tem um Ezão e o outro Ezinho. Beleza? E aí, se ele só tem um Ezinho,
a epistasia recessiva não consegue se manifestar, porque quando a epistasia é recessiva, ela só consegue se manifestar, ou seja, ela só consegue exercer a epistasia, só consegue inibir o gene hipostático se ele estiver em homozigose recessiva. E não é o que acontece aqui, ele está em heterozigose. Beleza. Bom, primeira coisa para fazer o cruzamento, já descobrimos os genótipos dos cães envolvidos no cruzamento. Como tem 2 genes aqui, nós precisamos fazer a distributiva para descobrir como serão os gametas desses cães. Então, aqui, ó, vamos ver os gametas do cão preto. Mzão ézão, Mzão ézinho, Mzinho ézão, Mzinho ézinho, beleza. Vamos ver os gametas do cachorro marrom. Mzinho ézão, Mzinho ézinho, Mzinho ézão, Mzinho ézinho. Você não vai usar o repetido. Achei os gametas, jogo lá no cruzamento. Aqui do cachorro marrom e aqui do cachorro preto. E aí vamos executar o cruzamento, né? Vamos lá. Dominante na frente do recessivo. Escolheu botar o M na frente, vai com ele até o final, beleza? Mzão, Mzinho, ézão, ézão. Mzão, Mzinho, ézão, ézinho. Mzinho, Mzinho, ézão, ézão. Mzinho, Mzinho, ézão, ézinho. Mzão, Mzinho, ézão, ézinho. Mzão, Mzinho, ézinho, 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 ézinho. Mzinho, Mzinho, ézão, ézinho. Mzinho, Mzinho, ézinho. Opa, desculpa. Ézinho, beleza? Então, nós vamos ver como são os cachorros. Vamos lá. Como serão os cachorros? Vamos lá. Ele quer a proporção fenotípica, né? Proporção, então, você vai dar em fração. Se fosse percentual, seria em porcentagem. Então, vamos lá. São 8 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tudo vai ser sobre 8. Então, olha só. Esse é preto, preto, preto. Então, 3 sobre 8 de preto. Aqui, marrom, marrom, marrom. 3 sobre 8 de marrom. Aqui, amarelo e amarelo. 2 sobre 8 de amarelo. Beleza? Então, fechou esse exercício aí. Está lá no capítulo 26, página 38. Esse é o número 18. Então, aqui nós vamos entrar em herança quantitativa ou poligênica. Um exemplo bem típico de herança quantitativa ou poligênica é a cor da pele. A cor da pele ela é determinada por 2 pares de genes, ou seja, 4 alelos. E aí, se você quiser saber quantos fenótipos esses 4 alelos poderiam resultar, é só você botar o número de alelos mais 1 para você descobrir quantos fenótipos teria. Por exemplo, se a cor da pele tem 4 alelos, então eu uso essa fórmula aqui, ó, N mais 1. Então, esse N dá lugar aos alelos. Então, 4 alelos determinam a cor da pele. Mais 1, 5. Então, para 4 alelos, eu tenho 5 fenótipos diferentes. Vamos supor a cor dos olhos. A cor dos olhos ela é definida por 3 pares de genes. Então, são 6 alelos, não é isso? Então, como eu vou saber quantos fenótipos esses 6 alelos resultam? Só é você botar o número de alelos mais 1. Então, nesse caso, da herança quantitativa para a cor dos olhos, nós temos 6 alelos mais 1, que resulta em 7 fenótipos. Então, para eu saber quantos fenótipos existem, basta eu pegar o número de alelos que determina a característica e somar a 1, beleza? Bom, em uma outra característica dessa herança quantitativa é que ela pode apresentar intensidades diferentes. A gente vai ver isso aqui nesse outro quadrinho. Observe que as cores de pele variam de branco a negro. E isso também depende do número de aditivos que existem na carga genética da pessoa. Esses aditivos seria a quantidade de alelos dominantes que se tem, porque a quantidade de alelos dominantes, ou alelo dominante, melhor dizendo, vai caracterizar a quantidade de melanina, o depósito de melanina. Então, quanto mais aditivos você tem, quanto mais alelos dominantes você tem, mais melanina você tem e mais negro se é. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. A cor branca. A cor branca não tem nenhum aditivo, ou seja, não tem nenhum alelo dominante. Então, o percentual de depósito de melanina é 0%. Confere, ó, nenhum aditivo, então o indivíduo vai ter fenótipo branco, 0% de depósito de melanina. Se você tem um aditivo, você vai ter 25% desse depósito, não é isso? De intensidade. Então, você vai ser um mulato claro, ó, só tem um aditivo, tá vendo? Que a pessoa que é mulata clara, ela pode ser desse jeito ou desse. Mas sendo desse ou desse, se ela só tem um alelo dominante, ela só tem um aditivo, então o percentual de depósito de melanina é pequeno.
Agora, se ela tem 2 aditivos, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, não é isso? Se ela tem 2 aditivos, então ela tem 50% de depósito de melanina, então ela vai ser mulato médio. Se ela tem 3 aditivos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Porque ela pode ser mulata escura assim ou assim. Então, ela vai ter um percentual de 75% de depósito. E ela vai ser mulato escuro. Agora, se ela tem uns 4 aditivos, ó, 1, 2, 3, 4, ela vai ter 100% de depósito de melanina. Então, ela vai caracterizar a cor negra. Bom, observe que existe uma intensidade. Por isso que uma intensidade na quantidade de melanina. Por isso que é uma herança quantitativa. E quanto mais alelos que representam os aditivos existirem, maior será o depósito de melanina, como por exemplo nesse quadro aqui. Bom, vamos lá. Sabendo-se que do casamento entre um mulato médio, como é que é um mulato médio? Ó, o mulato médio é assim, pode ter 3 genótipos diferentes. E uma mulher mulata clara, como é que é a mulher mulata clara? Tá aqui, ó, 2 genótipos diferentes. Nasceram crianças brancas e mulatas. Opa, nasceu criança branca, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, e mulatas. Mulatas não está dizendo qual, se é mulato médio, claro ou escuro, não está dizendo, só está dizendo mulato. Assinale a alternativa que apresenta a sequência do genótipo do pai e da mãe, respectivamente. Então, primeiro aqui, esses aqui seriam os do pai e esses daqui seriam os da mãe. Isso aqui é bem fácil, né? Por quê? Bom, a gente primeiro precisa entender que para eles terem filhos brancos, o pai e a mãe tem que ter o quê? Azinho e Bezinho, não é isso? Então, vamos lá. O pai tem Azinho? Não, então já não pode ser essa a primeira alternativa. Tem Bezinho o pai? Então já também não pode ser essa. Tem Azinho o pai aqui? Então também já não pode ser essa. Opa, essa aqui pode ser, ó, porque o pai tem Azinho e tem Bezinho para doar. Por isso ele pode ser pai de uma criança branca. Aqui, pode ser esse? Não, não pode ser esse. Então nós ficamos com a letra D. Vamos ver se confere com o da mãe, ó. A mãe tem Azinho e também tem Bezinho. Então realmente ela pode ser mãe dessa criança branca aqui. Agora vamos lá, vamos fazer um cruzamento para ver se bate com a resposta de ter crianças brancas e mulatas? Vamos ver esse pai. Vamos fazer a distributiva para descobrir os gametas. Então, Azão, Bezão, Azão, Bezinho. Depois, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho. Ó, estão aqui. Agora vamos ver da mãe. Azão, Bezinho, Azão, Bezinho. Não repete. Então, bota aqui Azão, Bezinho só. Azinho, Bezinho, não repete, bota aqui. Então, vamos ver aqui, ó, como é que é essa criança aqui. Essa criança aqui, ela vai ser mulata escura. Aqui vai ser mulata média. Aqui vai ser mulata média de novo. Não é isso? Aqui vai ser mulata clara. Mulata média de novo. Não é? Aqui vai ser mulato claro. Aqui mulato claro. E aqui branco. Ou realmente pode ter filhos mulatos e brancos. Beleza? Fechou. O nosso próximo slide fala sobre a proporção fenotípica e o triângulo de Pascal. Vamos ver um exemplo aqui. Numa determinada espécie de milho, a altura de planta varia de 150 centímetros a 300. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas de altura de 300 centímetros, obteve-se uma geração F1, que autofecundada originou 7 fenótipos. Com base nos dados apresentados, responda. Letra A. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? Qual a altura dos descendentes da geração F1? E a geração F2 resultou em 384 plantas. Quantas dessas possuem uma altura de 250 centímetros? Então, para a gente responder a isso tudo, primeiro de tudo, nós precisamos reler o enunciado e isolar as informações que existem nele. Então, vamos lá. Numa determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150 a 300. Então, você vai traçar aqui uma reta e vai colocar a altura mínima, 150, a altura máxima, 300 centímetros. Então, nesse exercício, a altura é o fenótipo que nós estamos estudando. Então, a altura mínima 150, a altura máxima 300. Outra coisa que você precisa descobrir é quantos alelos estão envolvidos para você ter a herança da altura desse vegetal. Aqui está dizendo que nós temos 7 fenótipos. Nós vimos anteriormente que para se descobrir o fenótipo, você tem que pegar o número de alelos e somar a 1. Então, se você pegar o número de fenótipos e diminuir por 1, você acha os genótipos,
não é isso? Você acha quantos alelos existem, não é? Então, aqui, partindo desse pressuposto, se eu tenho 7 fenótipos, menos 1, eu vou ter quantos alelos? 6. Então, se eu tenho 6 alelos, isso quer dizer que eu tenho 3 pares de genes nessa herança. Então, vamos nomear os genes como gene A, gene B e gene C. E observe o seguinte, que o exercício diz assim, ó, cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150, linhagens homozigóticas que produzem plantas de altura 300 centímetros. Então, onde tem 150, onde tem esse fenótipo, eu vou colocar o genótipo correspondente. Gene A, gene B e gene C. E vai ter que ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho e Czinho, Czinho. Onde eu tenho 300, eu vou colocar o genótipo correspondente. Então, eu vou colocar Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Ah, por que eu coloquei gene A, B e C? Porque nós já vimos que nós temos 6 alelos, que é o mesmo que 3 pares de genes. E por que que aqui no 150 ficou tudo homozigoto recessivo e aqui no 300 ficou tudo homozigoto dominante? Porque nós vimos que isso é uma herança quantitativa e que cada vez que você bota um alelo dominante, você adiciona a altura. Então, se essa daqui, é a maior altura, então todos os alelos que devem constar aqui deverão ser homozigoto dominante, não é isso? Esse gene tem que ser homozigoto dominante. Todos os alelos precisam ser dominantes, porque aqui nós temos a altura máxima. E cada alelo dominante adiciona a altura, porque eles são genes aditivos, de acordo com a herança quantitativa. Então, nós definimos o genótipo de 150 e definimos o genótipo de 300. E sabemos que entre um e outro existem 5 variações, porque nós temos 7 fenótipos. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, eu tenho 6 variações. E aí, então, essas variações são entre 150 e 300. Bom, vamos à letra A. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? Nós já vimos que são 6, porque são 7 fenótipos, 7 menos 1, 6 alelos, ou seja, 3 pares de genes. Letra B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenômeno mínimo? Então, ele quer saber qual vai ser a altura dessa planta, qual vai ser a altura dessa planta, qual vai ser a altura dessa planta, dessa, ou seja, quais serão essas alturas intermediárias? Para eu descobrir quais são as alturas intermediárias, eu vou fazer aqui, ó, 300 centímetros menos 150, ou seja, a maior altura menos a menor, vou descobrir a diferença da 150. E vou dividir por 6. Por que por 6? Porque são 6 alelos envolvidos. Então, 150 dividido por 6 vai dar 25. Então, eu entendo que a cada fenótipo eu vou acrescentar 25 centímetros. Então, aqui nós temos o fenótipo de altura mínima, 150. Então, acrescento 25 centímetros, eu vou ter 175 centímetros, né? Eu acrescento mais 25 centímetros, vou ter 200 centímetros. Eu acrescento mais 25 centímetros, vou ter 225 centímetros. E assim vai, até chegar a 300, certo? Por conta do acréscimo de alelos aditivos. Por exemplo, aqui em 175 centímetros, eu vou ter pelo menos um alelo dominante. Aqui eu vou ter pelo menos 2 alelos dominantes. Aqui eu vou ter pelo menos 3 alelos dominantes. Aqui eu vou ter pelo menos 4 alelos dominantes. Aqui 5 e aqui eu vou ter todos os 6. Não é isso? Porque nós vimos que cada alelo dominante adiciona a uma altura porque ele é um alelo aditivo, certo? Como a gente viu lá anteriormente na cor da pele. Ok. Bom, então, nós já vimos que quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? 25. Beleza, através dessa continha aqui. Letra C. Qual a altura dos descendentes da geração F1? Gente, a geração F1 ela foi dada através do cruzamento entre uma planta de 150 e uma planta de 300. Não foi isso que o exercício diz? Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura 150 e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300. Então, eu cruzei esse com esse. Se eu cruzei esse com esse, eu vou ter o fenótipo intermediário. Se esse aqui só tem Azinho, vai doar Azinho. Se esse aqui só tem Azão, vai doar Azão. Se esse aqui só tem Bzinho, doa Bzinho. Se esse aqui só tem Bzão, doa Bzão. Se esse aqui só tem Czinho, doa Czinho. Se esse aqui só tem Czão, doa Czão. Então, eu vou ter esse genótipo aqui. E esse genótipo, ele é referente a uma altura de 225 centímetros, pelo motivo pelo qual a gente já viu
na questão anterior, ok? Então, a altura dos descendentes será de 225 centímetros, tá aqui, ok? Agora vamos à letra D. A geração F2, como é que veio a geração F2? O exercício diz que a geração F2 ela foi fruto de uma autofecundação entre os indivíduos da geração F1. Então, aqui no exercício da letra D, nós vamos pegar 2 indivíduos heterozigóticos para os 3 genes e vamos fazer um cruzamento. Então, vai ficar como? Vai ficar o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, cruzando com outro indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, ok? Então, você vai ter o cruzamento entre 2 heterozigóticos, triplamente heterozigóticos. Então, ó, a geração F2 resultou em 384 plantas. Quantas plantas possuem uma altura de 250 centímetros? Veja bem. Você vai construir, para saber essa probabilidade, você vai construir o triângulo de Pascal. Como é que a gente monta o triângulo de Pascal? Primeiro você vai fazer aqui vai identificar uma coluna. E nessa coluna você vai colocar número 1. Então, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 1, certo? E esses 7 números representam o número de fenótipos, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui ao lado eu vou traçar outra coluna como se fosse uma coluna imaginária. Aqui vai ser essa primeira linha vai ser identificada como linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6. Então, essa linha aqui é a linha 0. Não dá para você contabilizar o resultado dessa linha, que depois a gente vai ver qual é, nessa herança, porque se é um caso de interação gênica, se você não tem genes, você não tem interação, ok? Então, cada linha, por exemplo, linha 0 representa o número de genes envolvidos. Linha 0, linha 1, 1 gene. Linha 2, 2 genes. Linha 3, 3 genes. Linha 4, 4 genes. Linha 5, 5 genes. E linha 6, 6 genes, 6 alelos, ok? Então, aqui, linha 0 não vai contar, porque se é interação gênica, como eu disse antes, se não tem gene, não tem interação. A linha 1 não vai contar, e nem a linha 3 e nem a linha 5. Essas linhas não contarão para você. Por que que não contarão? Porque toda vez que nós estudamos herança, um alelo tem que vir do pai e outro alelo tem que vir da mãe. Então, tem que existir sempre um número par de alelos para que assim você possa estudar a herança. Então, por esse motivo, você acaba desconsiderando as ímpares, ok? E só considerando o resultado das linhagens pares. Bom, e como eu monto isso aqui? Eu vou considerar o número de baixo como referência para fazer os números de cima e o número do lado. Então, lembrando que aqui só tem um, ok? E que esses números aqui foram colocados de acordo com o número de fenótipos existentes. Então, vamos lá. Número de referência 1. Então, se eu tenho 1 aqui, certo? Tenho esse 1 aqui em cima. Então, 1 mais 0, 1, ok? Aqui, olhando para o 1 de baixo, 1. Referencial 1. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. Olhando para o referencial de baixo, 1 mais 2, 3. Olhando para o referencial de baixo, número 3. 2 mais 1, 3. Olhando para o referencial de baixo, número 3. 1 mais 0, 1. Olhando para o referencial de baixo, número 1. 1 mais 1, 1 mais 3, 4. Olhando para o referencial de baixo, 4. 3 mais 3, 6. Olhando para o referencial de baixo, 3 mais 1, 4. Olhando para o referencial de baixo, 1 mais 0, 1. Olhando para o referencial de baixo, 1 mais 4, 5. Olhando para o referencial de baixo, 4 mais 6, 10. Depois, 6 mais 4, 10. Depois, 4 mais 1, 5. Depois, 1 mais 0, 1. Olhando para o referencial de baixo de novo. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. 1 mais 0, 1. Formei a triângulo de Pascal. Então, eu tenho que ter 1 aqui, vocês já sabem por quê. E eu tenho que ter 1 aqui, vocês também já sabem por quê.
Então, no total, isso aqui tudo aqui, ó, esses indivíduos somados aqui, dará 64. E depois vocês vão entender por quê. Se eu fosse fazer esse cruzamento, aquele cruzamento grandão, se eu fosse fazer aquele diagrama de Punnett enorme, né? Que é entre dois heterozigóticos, um cruzamento entre dois heterozigóticos vai dar um cruzamento enorme. Eu teria esses fenótipos aqui, ó. Eu teria um indivíduo desse jeito, 6 indivíduos desse jeito, 15 indivíduos desse jeito, 20 indivíduos desse jeito, 15 desse jeito, 6 desse jeito, 1 desse jeito. Então, eu teria um quadrado com indivíduos com esse fenótipo, 6 quadrados com indivíduo desse fenótipo, 15 quadrados com indivíduo desse fenótipo, 20 quadrados com indivíduo desse fenótipo, 15 quadrados com indivíduo desse fenótipo, 6 quadrados com indivíduo desse fenótipo e 1 quadrado com indivíduo desse fenótipo. Ok? Então, esses números aqui de baixo representam, né, o número de quadrados que eu vou ter com cada fenótipo. Então, vamos colocar que esse aqui é o fenótipo 1, fenótipo 2, fenótipo 3, fenótipo 4, fenótipo 5, fenótipo 6, fenótipo 7. Então, eu vou numerar aqui, ó. Esse é o fenótipo 1, fenótipo 2, fenótipo 3, fenótipo 4, fenótipo 5, fenótipo 6 e fenótipo 7. Então, se eu tivesse feito aquele cruzamento enorme, eu encontraria somente um quadrado daquele representando o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, que seria 150 centímetros. Eu teria 2 quadrados representando o fenótipo de 175 centímetros. Eu teria 3 quadrados representando o fenótipo de 200 centímetros. Eu teria 4 quadrados. Oh, meu Deus, desculpa. Eu teria 1 quadrado representando o indivíduo de 150 centímetros, 6 quadrados representando o indivíduo de 175 centímetros, 15 quadrados representando o indivíduo de 200 centímetros, 20 quadrados representando o indivíduo de 225 centímetros, 15 quadrados representando o indivíduo de 250, 6 quadrados de 275 e 1 quadrado de 300 centímetros, beleza? Então, aqui você tem aqui a proporção fenotípica. Aqui você tem o número de fenótipos, não é isso? Ok? Beleza. Então, vamos à letra D. A geração F2 resultou em 384 plantas. Quantas dessas plantas possuem uma altura de 250 centímetros? Opa, 250 centímetros está aqui e representa que fenótipo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, é o quinto. Então, eu vou ter 15, ok? Somando isso aqui tudo dá 64. Então, eu quero entender ou descobrir quantas plantas são de acordo com essa proporção. Então, eu vou colocar 15 sobre 64, porque 64 são todas as probabilidades que eu tenho, não é isso? 15 é a que eu quero saber. Então, 15 sobre 64 vezes 384. Como é uma multiplicação, eu multiplico direto, depois eu divido. A resposta será 90. Então, eu vou ter 90 plantas com 250 centímetros de altura. Bom, e se eu quisesse representar isso graficamente? Então, eu colocaria aqui uma reta vertical da frequência fenotípica, esperada, a reta horizontal das classes fenotípicas. Então, quantas classes fenotípicas eu tenho? Eu tenho 7. Então, eu terei 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já de cara aqui, eu já consigo entender que eu tenho 6 alelos, não é isso? Nós já vimos o motivo anteriormente. E aqui, por exemplo, eu vou ter um indivíduo com esse fenótipo, 6 indivíduos com esse fenótipo, 15 indivíduos com esse fenótipo, 20 indivíduos com esse fenótipo, 15 indivíduos com esse fenótipo, 6 indivíduos com esse fenótipo e 1 indivíduo com esse fenótipo aqui. Então, beleza esse exercício. Partindo para o próximo slide, nós temos um caso de dominância, diferente do quadro anterior, né? Diferente do slide anterior. O slide anterior tratava-se de uma herança quantitativa. Nós observávamos que cada alelo dominante acrescia uma característica, né? Intensificava uma característica. Por exemplo, cada alelo dominante na questão anterior fazia com que a planta tivesse mais 25 centímetros. Então, não existia ali dominância, e sim uma intensificação de um fenótipo. Aqui não. Aqui nós vamos observar dominância. Então, nós temos aqui 2 genes, que é o gene A e o gene B, e nós vamos observar que, de acordo com como eles se manifestam, você vai ter uma característica ou não sendo expressa. Então, vamos lá. Analise o heredograma que ilustra a transmissão de 2 características genéticas, cada uma condicionada
por um par de alelos autossômicos com dominância simples, beleza? Então, aqui nós temos 4 fenótipos, tá vendo? E aqui nós temos os genótipos envolvidos. Então, o primeiro fenótipo, ó, é essa bolinha com retas horizontais e verticais. O segundo fenótipo, só retas horizontais. O terceiro fenótipo, só retas horizontais. E o quarto fenótipo, sem reta nenhuma. Então, ó, retas verticais e horizontais, retas verticais, só horizontais ou sem reta nenhuma. São 4 fenótipos, ok? Bom, e aqui nós vamos observar o seguinte, ó, admitindo que todos os indivíduos da geração parental são duplo homozigoto e que foram gerados em cerca de 100 descendentes, é correto afirmar que a proporção esperada para os fenótipos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é... Então, ó, nós vamos observar uma autofecundação entre os indivíduos da geração F1, tá vendo? Eu tinha pais homozigóticos, tá vendo? Porque o exercício diz que eles são duplamente homozigotos, né? Então, se eu tenho 2 indivíduos duplamente homozigotos, por exemplo, se esse aqui é azão, azão, bezão, bezão, e aqui é azinho, azinho, bezinho, bezinho, não tem como nascer um filhote diferente de azão, azinho, bezão, bezinho. Se aqui, a mesma coisa, se eu tenho 2 homozigóticos aqui, para ambas as características, não tem como nascer um indivíduo que não seja heterozigótico para as 2 características. Então, na geração F1, eu vou ter indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, para gerar F2, ok? Como é que eu vou fazer o cruzamento entre os indivíduos de F1? Primeiro de tudo, eu vou, como são 2 genes envolvidos, eu vou ter que fazer a distributiva para eu descobrir os gametas. Então, se eu tenho um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, eu vou fazer aquela distributiva. Vai ficar azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Como tanto esse como esse são duplamente heterozigotos, então os gametas que eu encontrar aqui serão os mesmos que eu vou usar para cá, né? Então, tá aqui os gametas e aqui também os gametas. Esse daqui está representado aqui e esse daqui está representado aqui. Depois você vai estabelecer o cruzamento, não é isso? E depois que você estabelece o cruzamento, você vai verificar o seguinte, que esse indivíduo, esse aqui, todos eles apresentam pelo menos um azão e um bezão. Então, a característica do azão e do bezão vão se manifestar, certo? Então, eu tenho quantas probabilidades aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 indivíduos que nascerão com esse fenótipo determinados por pelo menos um azão e pelo menos um bezão, ok? Então, esses indivíduos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terão pelo menos o genótipo com um azão e com um bezão. E, obrigatoriamente, eles vão apresentar esse fenótipo aqui. Então, a proporção é de 9 indivíduos assim. Para 1, 2, 3. Opa, aqui eu observo que eu vou ter pelo menos sempre um azão e 2 bezinhos, ó. Um azão, 2 bezinhos, um azão, 2 bezinhos, um azão, 2 bezinhos. Então, esses indivíduos, eles portarão o mesmo fenótipo, porque eles têm pelo menos um azão e 2 bezinhos, ó. Tá vendo? Quando tem um azão e 2 bezinhos, vão ser indivíduos sempre com retas verticais. Então, eu tenho 3 possibilidades de indivíduos assim. Em contrapartida, eu também tenho 3 possibilidades de indivíduos com 2 azinhos e pelo menos um bezão. Ó. 2 azinhos e pelo menos um bezão. Todos esses indivíduos terão retas horizontais. Então, bota ali a proporção 3 de novo. E aqui eu tenho pelo menos um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, eu boto lá, ó, 1. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, 1. Então, qual a diferença entre o triângulo de Pascal e esse daqui? Que esse daqui estabelece dominância. E aí você vai encontrar sempre na proporção do cruzamento entre 2 indivíduos heterozigóticos uma proporção assim ou variável dessa, né? De 9, 3, 3 e 1. E lá você não vai encontrar uma proporção assim, né? Você vai encontrar essa proporção aqui diferenciada, porque aqui trata-se de uma herança quantitativa. Tudo bem? Não de uma herança com dominância como essa. Então, herança com dominância
cruzamento entre 2 heterozigóticos, você vai encontrar essa proporção aqui, ou variável dela. Agora, quando você tem uma herança entre 2 heterozigóticos, né, relacionada a uma herança quantitativa, essas serão as proporções e essa é a forma de você encontrar de forma mais simplificada, ok? Aqui um exercíciozinho para casa, página 39, números 20 e 21, página 40, número 22. E passei para deixar um beijo no seu coração. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e façam o exercício. Tchau!